CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Ampesp Fomenta 2024, o maior congresso para gestores de pequenos municípios no Brasil. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 5 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, 1º de novembro de 2024, uma data muito especial para CBN Campinas, 33 anos de história, mais uma data espetacular, mais um ano dessa história incrível no rádio brasileiro. E hoje estaremos aqui até meio-dia trazendo muito sobre esporte em 99.1 e também pelos aplicativos além do YouTube, onde você tem imagens dos estúdios, youtube.com/CBN Campinas. Acesse agora para interagir conosco também. Girando as informações dessa sexta-feira, 1º de novembro, Campeonato Brasileiro. Hoje começa a 32ª rodada e com uma partida decisiva na luta contra o rebaixamento. O Fluminense recebe o Grêmio às 9 da noite no Maracanã. O Flu é o 13º colocado com 36 pontos contra 38 do Grêmio, que é o 11º. Quem vencer encaminha a permanência na Série A do ano que vem. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Bom dia para você e uma excelente sexta-feira para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Antes do destaque da Ponte, claro, também desejar os parabéns para a CBN Campinas. Muito feliz em fazer parte de mais um aniversário desta gigante emissora aqui da nossa região. Notícia ruim para o torcedor da Macaca. Informação trazida pelo jornalista Heitor Esmeriz, do Globoesporte.com, que Jé deve ser desfalque para enfrentar o Paysandu e também para a reta final da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante, que ficou suspenso nas 2 últimas partidas, voltou a sentir um problema muscular. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes da situação do atacante e da preparação da Macaca para a decisão contra o Papão na segunda-feira no Majestoso. E o Basquete Campinas volta à quadra no domingo às 5 da tarde contra Ourinhos pela fase quartas de final do Campeonato Paulista. A partida será disputada no Ginásio Tênis Clube em sistema melhor de 3. Primeiro jogo no Ginásio Monstrinho, segundo jogo e terceiro, se necessários, no Ginásio Tênis Clube em Campinas. E agora o destaque do futebol paulista. Não deu para o Corinthians, vitória e classificação do Racing. Fala do Jack. O Jack não quer falar do Corinthians. Infelizmente, ele tá na Argentina ainda. Tá na... Ele não conseguiu mandar o material, mas ele vai mandar. Em algum momento ele chega. Red Bull Bragantino anunciou ontem a contratação do técnico Fernando Seabra, de 47 anos, que estava no Cruzeiro. Ele chega para assumir o lugar de Pedro Caixinha, que deixou o clube no último domingo após a derrota por 1-0 para o Botafogo. O Braga ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão com 34 pontos. E o Guarani, o destaque do Bugre, que entra em campo amanhã contra o Goiás, Antônio Lupe. Enfrenta o Goiás precisando da vitória, não só contra o Goiás, mas também nos últimos 4 jogos que restam para o Guarani até o fim da Série B. Porque é a matemática da equipe alviverde para tentar continuar disputando a Série B no ano que vem. Situação muito delicada. E hoje, lá no Brinco, Luan Dias deu entrevista coletiva. Falou a respeito das declarações que o próprio jogador concedeu depois da derrota para o Novo Horizontino, em que os jogadores pipocaram no duelo contra a equipe de Novo Horizonte. Daqui a pouco, Luan Dias fala das próprias declarações e também projeta aí essa sequência que precisa ser de 100% de aproveitamento para o Guarani escapar do Z4. Agora sim o destaque do Corinthians e do futebol paulista, Gabriel do Jack. O Corinthians está fora da Copa Sul-Americana 2024. Na Argentina, o Alvinegro até saiu na frente contra o Racing, mas foi derrotado de virada por 2-1 e deu adeus à competição continental nas semifinais. O Santos faz nesta sexta-feira os últimos ajustes antes de encarar o Vila Nova neste sábado pela Série B
em jogo que pode valer o acesso do time à elite do futebol nacional. Os palmeirenses Murilo e Piquerez treinaram com o grupo principal e avançaram nas recuperações de lesões, enquanto os reservas são paulinos ganharam por 5-0 um jogo-treino realizado contra o time sub-20 do Sport Clube São Bernardo. Copa do Brasil, domingo, tem a primeira partida da final entre Flamengo e Atlético Mineiro. O duelo será no Maracanã às 4h. E o destaque de Fábio Chaib trazendo mais de Série B do Campeonato Brasileiro. Bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Parabéns também à nossa CBN. Muito feliz em fazer parte dessa equipe consagrada do rádio brasileiro. Falando de Série B, 35ª rodada, amanhã em paralelo ao jogo do Guarani, tem um jogo importante também, valendo pela parte de cima e pela parte de baixo. Na Arena Condá, a Chapecoense, que tem 40 pontos, ocupa a 13ª colocação, recebe o vice-líder Novo Horizontino. Uma vitória da Chape praticamente garante ela na Série B do ano que vem. Já uma vitória do Novo Horizontino praticamente garante o Tigre pela primeira vez na elite do futebol brasileiro. O Novo Horizontino assegurando vaga, então, a Série A do Brasileirão ano que vem. Jogão amanhã, 5h, Arena Condá. E o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Ótima sexta-feira, bom novembro pra você. É verdade. Esse mês é muito bom. Esse mês é super especial pra mim, pra minha família, né? E também aqui pra Rádio CBN, dia 1º de novembro, 33 anos. O meu e do meu menino Arthurzinho também, daqui a 10 dias. Mas parabéns, feliz também em fazer parte desta equipe, né? Cheguei em 2016, numa outra roupagem, e a cada dia é muita alegria estar aqui defendendo este microfone gigante. E gigante vai ter que ser o Guarani amanhã, né? Em Goiânia, contra o Goiás, jogo difícil, jogo complicado. É até difícil falar para o torcedor bugrino, né, o que vai ser da equipe amanhã. Mas resta esperança, velha matemática, ela é terrível, ela é complicada, mas ela ainda existe. Então por que não acreditar? Até pelo fato, gente, que se o Guarani ganhar do Goiás amanhã, as últimas 3 partidas possivelmente serão amistosas para os adversários do Guarani, tirando o Brusque, né? Talvez o Brusque, mas o Amazonas e o próprio Ceará na última rodada são jogos em que o Guarani tem aí possibilidade de vencer. Agora, a pedreira mais complicada, sem dúvida alguma, é amanhã diante do Esmeraldino, que ainda mantém uma esperança de acesso para a Série A do ano. 11h12 e mais uma vez aqui, né, a nossa menção a essa data especial para a Rádio CBN Campinas, mais um ano de vida. E para você, aliás, estava olhando um material, Antônio Lupe, sobre a CBN, o Acervo EP coletou algumas imagens antigas, tem até Valmir Bortoleto no auge de 2002. Que isso? Cabeludo como bom roqueiro que é. Sim. Era 2002, Valmir? Era? Você chegou a ver a imagem? Você não viu a imagem? Não viu a imagem. Surpresa. É 2002. Você com longos cabelos. Mullets. Grande Valmir Bortoleto. Quantos anos de empresa você tem, Valmir? 30 aí? Ué, 34? Como é que é? Tá fazendo 33? Como... Você chegou antes? Que isso? Foi ele que preparou o fundador. aniversário. Grande Valmirzinho. É o fundador, tá? O Valmir é um dos fundadores da Só CBN. pra explicar que ele fez parte da equipe da Rádio Cultura. Exatamente. Que era a antiga CBN. E Valmir Bortoleto já comandava... Se liga nessa, Valmir. As carrapetas. Carrapetas. É isso. Parabéns, CBN Campinas. Estamos no ar com o CBN Esportes, trabalhos da linda Valmir Bortoleto e a coordenação de stream com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Ampesp Fomenta 2024, o maior congresso para gestores de pequenos municípios no Brasil. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Júlio, quem segue ali pela Avenida Júlio Prestes ainda tem excesso de veículos sentido rodovia Dom Pedro, na chegada à Rua Padre João Francisco de Azevedo por conta de obras. No sentido centro, o trânsito já melhorou, o motorista não encontra dificuldades. A Avenida Doutor Heitor Penteado tem lentidão na chegada a Vital Brasil, sentido Arautos da Paz. No restante da via, o motorista faz um bom caminho em todo o entorno da Lagoa do Taquaral. Quem segue ali pela Doutor Teodoreto de Almeida Camargo, reduz a velocidade na chegada ao Tapetão, sentido Vila Nova. No sentido oposto, o trânsito fluindo bem. A Imperatriz Leopoldina tem lentidão somente na chegada à Rua Carolina Florense. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN agora às 11h16. O BV é especialista em financiamento de veículos e energia solar. Também tem empréstimos, investimentos, conta e shopping. Tudo pelo app. Acesse bv.com.br. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta em 11h16. Deixa eu atender aqui a galera que está no nosso WhatsApp, antes de passar para o Dudiak falar sobre a eliminação do Corinthians na Sul-Americana. Bom dia, amigos! Tudo bem? Não só vocês, mas eu e muitos outros estão felizes em fazer parte de mais um ano da CBN. Parabéns e que vocês continuem brilhando aqui no nosso querido esporte. Rafael Freitas, grande Rafa, sempre com grandes mensagens aqui, é um ouvinte assíduo. Bom dia ao Corinthians, se destacando por ser um dos times mais regulares do Brasil, ficando atrás apenas de Ponte e Guarani, que conseguem jogar mal todos os jogos. Alexandre do Nova Europa, que fase a do Corinthians. Olá, CBN, companheira querida para todas as horas. Parabéns pelo aniversário, muitos anos de vida, com muita saúde e felicidades. Que vocês continuem abençoando esses profissionais maravilhosos, ímpares, diferenciados e grandes amigos. Olha que legal a mensagem aqui da Sandra, final telefone 7876. Obrigado, Sandra, pela sua mensagem. Eu e minha esposa completamos 33 anos de casados junto com a querida CBN. Significa força e poder, 33 anos, né? Bodas de força e poder, segundo o hebraico. Deus abençoe vocês. O Evilácio manda aqui a mensagem lá em Mogi Mirim. Olha aí, Mogi nos ouvindo, terra de... Fábio Scheib. Fábio Scheib. Ah, é? É. Aleatório, né? Pô, achei que era tua, sua terra, Fábio Scheib. Não, lá é o principal. Eu sou nascido em Mogi Mirim, minha mãe e meu pai viveram toda a vida em Mogi Mirim, até meu nascimento, depois fomos para São Paulo, e minha família inteira de lá, meus avós, meus tios. Temos muitas raízes em Mogi Mirim, amo muito a cidade. Parabéns pelos 33 anos, trazendo muita informação, conhecimento e comentários importantes sobre assuntos de Campinas, Brasil e mundo. Ouço vocês todas as manhãs, um afetuoso abraço e saudações a todos que fazem da rádio ser o que é. O Thiago Coelho aqui tá mandando mensagem. Daqui a pouco eu respondo a sua segunda parte, viu, Thiagão? Vou dar uma apurada aqui e já te mando. Andréa Félix está dizendo que tem que ter bolo hoje. Verdade, precisa mesmo. O Carlão vai pagar pra nós. Opa. Parabéns, CBN. Continuem nos fatos, a verdadeira rádio. O Almeida, aqui quem manda. Não é o Eliel, o nosso grande Almeida, sempre participando com a gente. Bom dia, Lupe Júlio, todos da rádio. O Alexandre Nanias está mandando uma mensagem aqui. Tá digitando, Alexandre, aí. Daqui a pouco eu volto aqui para ler o que ele disse. O Eduardo, é o Coelho, né, professor? Abraços, parabéns e muitos anos mais em tempo. Dia de todos os maridos hoje, é? Aí. Primeiro de... que é dia de todos os santos, né?
Ah! Boa, foi boa essa aqui, professor Coelho. Sensacional, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco eu volto aqui nas mensagens, interações dos nossos ouvintes na CBN. Agora do Dziak tá chegando, hein? Com informações da eliminação do Corinthians na Sul-Americana. Na Argentina, quem vencesse o jogo entre Racing e Corinthians estaria na decisão da Copa Sul-Americana. E o começo não poderia ser melhor para o alvinegro, já que logo aos 6 minutos, Memphis Depay e Yuri Alberto tabelaram e o brasileiro fez 1-0. Nos minutos seguintes, o Corinthians quase não sofreu na defesa e ainda teve chances para ampliar. O problema é que a partida fugiu completamente do controle em 5 minutos. Aos 33, José Martínez colocou a mão na bola dentro da área. Aos 35, Quinteiro de pênalti empatou. E aos 38, Quinteiro marcou o segundo do Racing, depois de rápida jogada dos argentinos. Buscando a igualdade, o Corinthians teve a bola, mas quase não finalizou no segundo tempo. Foi derrotado e está eliminado da Copa Sul-Americana. Na entrevista coletiva, o técnico Ramon Dias lamentou uma grande oportunidade perdida por Garro antes do empate do Racing e avaliou que o time cometeu um erro defensivo grave no segundo gol dos argentinos. En un partido tan determinante, un error tan grave que cometimos y por ahí te cuesta. Te costó el partido, tuvimos más dificultad de llegar, no fuimos tan claros. Pero bueno, los partidos de Copa son diferentes, completamente distintos, la actitud, la agresividad. Creo que tuvimos un buen arranque en el primer tiempo, pero después ya por ahí el equipo se fue cada vez quedando más, pero bueno. Hoje o Santos faz o último treino antes de entrar em campo no sábado contra o Vila Nova. A partida na Vila Viva Sorte pode valer o acesso à Série A do Brasileirão. Para tanto, o Peixe precisa ganhar o jogo e torcer para que o Ceará não vença o Avaí no domingo. Diante dos goianos, o técnico Fábio Carilli ainda não contará com o zagueiro Jair, machucado, mas poderá escalar Luan Pérez, que está recuperado do incômodo muscular que o tirou do jogo contra o Ituano. No Palmeiras, o zagueiro Murilo e o lateral esquerdo Piquerez demonstraram avanços na recuperação de lesões. Ambos participaram de uma parte do trabalho com bola com o restante do grupo que se prepara para enfrentar o Corinthians na próxima segunda-feira. Os dois, no entanto, ainda ficam fora contra o rival. Por outro lado, Moreno e Marcos Rocha, que cumpriram suspensão, voltam ao time. Já o São Paulo fez um jogo-treino contra o time sub-20 do Esporte Clube São Bernardo. Os reservas tricolores venceram por 5-0, com gols de Galopo, Ferreira, Nestor e Sabino 2 vezes. O São Paulo volta a campo na terça contra o Bahia em Salvador. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Fábio Scheib, você acertou seu palpite. Vitória do Racing contra o Corinthians de virada. Corinthians, quando vencia, né, Fábio, por 1-0, teve aquela grande chance, né? Se o Garro rola pro Yuri Alberto, ele faria 2-0 ali. Acabou perdendo o gol Garro. E depois, no segundo tempo, a grande reclamação dos corintianos foram as alterações do Ramon Dias, né? Alterações que dá para contestar bastante, Fabião. Exatamente, Júlio. Principalmente o Corinthians fez um bom começo de primeiro tempo pela boa efetividade do Memphis Depay, né? É brincadeira o lance que ele dá pro Yuri Alberto marcar o primeiro gol, domina com a direita, de calcanhar já dá de esquerda pro Yuri Alberto sair na frente do gol, marcar o primeiro gol logo no início da partida. E depois o Garro teve a chance de ouro, né? Numa enfiada do Memphis também, saiu na frente do goleiro, acabou perdendo o gol que parecia ser, se o Corinthians faz 2-0 ali, seria improvável uma virada do Racing. Mas depois, por desatenção, um pênalti bobo, né, do Martínez, abriu o braço daquele jeito, acabou dando a possibilidade de um pênalti para o Racing, que estava meio apagado em campo. O Racing também não criava tanto, não levava tanto perigo para o Corinthians. E em 2 minutos depois, uma cobrança de lateral, tinha que ter mais atenção o Corinthians ali. O Quinteiros, que joga muita bola, também marcou o segundo dele e fez o placar de 2-1. Na segunda etapa, realmente, o Ramon Dias foi contestado por mexer, basicamente o básico, né? Tirou o Carrillo, que fazia até um bom jogo, colocar o Alex Santana, depois tirou o Charles, colocar o Bidon, e tentou mudar com o Garro, né? Tirando o Garro, pondo o Thales Magno, fazendo uma confusão no meio campo, colocando o Romero também. Só foi colocar o Coronado, tão pedido pela torcida, faltando 10 minutos para acabar o jogo. O Corinthians não teve força na segunda etapa, não assustou ao gol do Racing, e o Racing, naquela velha catimba argentina, também conseguiu empurrando o jogo com a barriga e levou até o final com essa classificação para eles, heróica, depois de 32 anos, voltando a uma final. Justamente contra o Cruzeiro, né? Em 92 fez a final da Supercopa da Libertadores, acabou perdendo o título para o Cruzeiro e agora novamente enfrenta o Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana. Se o jogo de ontem aqui no Brasil, hoje todo mundo estaria atrás do Gandula na reposição de bola para o segundo gol. Não vou falar que foi tinha que ter parado. Não,
Mas o Gandula, ele não respeitou o protocolo. Ele tem que deixar a bola no chão. Ele fez, lembra a moça do Botafogo, né? Aquela vez? Que ela jogou a bola e saiu o gol do título carioca, né? Se não me engano, eu não lembro o ano que foi. Mas foi justamente isso. O Gandula teve uma participação no gol, a zaga do Corinthians estava totalmente bagunçada. Mas a reposição de bola rápida também ocasionou a jogada do segundo gol do Racing, que mereceu a classificação. Mas ouvindo especialistas, Lupi... Especialistas em Gandula, né? Não, especialistas de arbitragem, ele fala que essa regulamentação, orientação é só no Brasil. Na Argentina não existe isso. Fora da Argentina também. Recentemente teve um caso no jogo de Portugal, o Gandula do Esporte foi o melhor em campo, inclusive, pois ele fez a bola correr mais rápido também. Essa é uma orientação justamente do Brasil. Agora, gente, num duelo decisivo, né, que vale vaga à final de uma competição internacional, é imperdoável, né? Imperdoável tomar um gol da maneira que tomou. O próprio Depay, durante o jogo, reclamando, né? Fazendo sinal, pô, tá dormindo. Tem algumas coisas no futebol, eu acho assim, não tem sentido. Eu sempre falo aqui, tomar o gol antes dos 5 minutos eu acho um absurdo. Eu acho que é um erro de concentração fatal, total. E o tomar o gol de lateral, como tomou, tudo bem, o Gandula foi ágil, o Racing estava ligado, mas, cara... É jogo muito importante pro Corinthians, tem que estar ligado. 90 minutos mais os acréscimos aí de concentração total. E foi o que não aconteceu. Agora, outra coisa, não teve interferência no jogo, no resultado. O Racing é merecedor, mas a arbitragem de Conmebol é um terror. É um terror. Que coisa horrorosa. Lamentável a participação do árbitro ontem, na dúvida pró-Racing. Terrível, terrível. Muito bem, 11 horas e 26 minutos. Corinthians fica então pro ano que vem com o Campeonato Brasileiro. Resta saber a divisão, né, ainda. Na Série A. E Campeonato Paulista, né? Corinthians serão as duas próximas competições. Acho que isso acaba interferindo nessa questão da permanência do meio. Se conseguir uma arrancada aí nessas últimas partidas, dependendo que agora só tem o brasileiro, dá pra ter... É claro, o primeiro objetivo é permanência, mas dependendo do que acontecer, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E vice-versa. Não sei, não, dá pra briscar de novo com a Sul-Americana, porque a Sul-Americana vai todo mundo, fica quantos fora? Assim, dois, Libertadores, né? Vai todo mundo. E outra coisa, né? Arrumar a casinha, né? Arrumar a casinha. Arrumar a casinha, pelo amor de Deus, porque a parte administrativa do Corinthians, a situação financeira, o Corinthians hoje ele beira o caos, né? E um clube do porte do Corinthians, do tamanho do Corinthians, não pode viver essa bagunça que viveu em 2024. E olha que lá em janeiro o presidente falava, se cuida Palmeiras, se cuida Flamengo, sabe? Eu acho engraçado o pessoal do futebol, eles acham que o torcedor é bobo, né? É bobo. Acho que nasceu ontem, né? Não é só no Corinthians, né? Aqui por perto também. Ixi! Mas é brincadeira como eles tiram sarro do torcedor. Então que o Corinthians se organize, que o Corinthians consiga sanar aí os seus problemas financeiros para que faça um 2025 digno da camisa do Corinthians. Importante, pesada e mega campeã. Aliás, não é só o Corinthians que tem que organizar a casa, Santos não. também. Santos também. Também. Pode mesma subir coisa. Amanhã, né? Tem que esperar o jogo do domingo do Ceará, mas se subir no final de semana, já começa a pensar no ano que vem para reorganizar a casa, mandar uma galera aí agradecer os serviços prestados e começar a montar um time de novo, porque Corinthians, o São Paulo tá com uma coisa mais engatinhada. O Palmeiras a gente não precisa mas falar. Mas a capital paulista, o São Paulo organizado, mas para brigar com Palmeiras, Flamengo, Botafogo, tá um passo atrás. O São Paulo também precisa protagonizar, não é viver só de Copa, não. Então, realmente, hoje o futebol paulista, no que tange aos grandes, vamos tirar o Palmeiras, passa por um momento muito difícil, muito complicado, não consegue protagonizar em grandes competições. É inadmissível, né? Um time do tamanho do Corinthians, com tanta torcida, o gigantismo que tem o Corinthians, sofreu um transfer ban. Ontem foi anunciado o transfer ban com o Balbuena por 7 milhões de reais. O Corinthians está impedido até agora, se não acertar a situação, de ficar 3 janelas de transferência sem poder contratar, não fica, né? Pagar os clubes esperam a abertura da janela para fazer o pagamento. A Ponte faz isso também. Acho que a Ponte até tá com transfer ban. Tamanho, né? Mas, Fábio, você já viu a dívida do Corinthians? Não é pra ser surpresa pra ninguém. O Corinthians hoje tá numa situação de dívida e calamitosa em termos de administração, né? Se fosse a grandeza do Corinthians, não teria... A grandeza não salva você de má administração, de cometer muitos erros de gestão
De rebaixamento. De rebaixamento, nada mais. Assim, a camisa que não tem isso no futebol. Já foi, né? Isso não faz diferença nenhuma quem tá quando você é mal subindo administrado. na Série B, mas serve de exemplo para todas as divisões, é Mirassol e Novo Horizontino. Exatamente. Com todo respeito aos torcedores de Mirassol e Novo Horizontino, qual que é o tamanho da camisa deles? Agora, uma organização maravilhosa, sensacional, e que faz jus a campanhas importantes, como tem feito aí Mirassol e Novo Horizontino. E aí você pega a zona de rebaixo, você tem Guarani, aí, camisa, campeão brasileiro, você tem Ituano, bicampeão paulista, você tem um Paysandu, que é um time com a torcida gigante, você tem uma Ponte Preta, que também é um time tradicional. Náutico em Série C. Náutico, CSA em Série C, Figueirense em Série C. Então esse negócio de camisa... já foi. Já foi. Daqui a pouco, falando em tradição... A gente vai com um material muito legal aqui para comemorar, né, esses 33 anos da Rádio CBN. E então a gente vai voltar no tempo. Você, torcedor do Guarani, torcedor da Ponte. Como é bom matar a saudade do velho rádio. 1991. E da velha TV também, né? Das reportagens antigas, das entrevistas ali na saída do campo, ou ainda dentro do campo. O que acontecia em Ponte Preta, em Guarani, em 1991, quando a Rádio CBN entrava no ar? Daqui a pouquinho tem uma surpresinha para você, torcedor bugrino, e também para você, torcedor ponte pretano. Claro que com Carlos Eduardo de Freitas trazendo toda a memória que ele carrega na cabeça, mas principalmente no coração. Foi da música, hein? Perfeitamente. Agora 11h30. Repórter CBN. Sexta-feira, 1º de novembro de 2024. A confiança empresarial reverteu a queda verificada em setembro e registrou alta em outubro. O indicador subiu 0,7 ponto no período pesquisado pela Fundação Getúlio Vargas e atingiu 98,1. O nível próximo dos 100 pontos reflete uma economia em ritmo moderado. As expectativas avançaram e a avaliação da situação atual alcançou o maior nível desde setembro de 2022. Começa a valer hoje a bandeira amarela nas contas de luz. Ela é mais barata que a vermelha, que vigorou em setembro e outubro. Com isso, o valor extra cobrado para cada 100 kWh consumidos passa para R$ 7,87 para R$ 1,88. A troca de bandeira foi possível em razão do aumento do volume de chuvas no mês passado, segundo a agência reguladora do setor, a ANEEL. A Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou um projeto que proíbe o surf nos ônibus. A prática é constantemente flagrada na região metropolitana do Recife. O infrator pode pagar 100 vezes o valor da passagem. Também haverá sanções para as empresas que não cumprirem a legislação. Bombardeios de Israel na faixa de Gaza mataram pelo menos 47 pessoas. As vítimas são, em sua maioria, mulheres e crianças, segundo a agência palestina Wafa. Um campo de refugiados foi atingido. Já o exército israelense informou que as tropas do país identificaram e eliminaram terroristas armados. Pelo menos 8 pessoas morreram e 3 ficaram feridas no incêndio que atingiu uma fábrica de óleo de cozinha perto de Jakarta, capital da Indonésia. 20 equipes dos bombeiros conseguiram controlar as chamas. Estradas dos arredores da instalação foram fechadas. As autoridades investigam a causa das chamas. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 35 minutos. Vamos voltar no tempo, Antônio Lopes. Vamos voltar no tempo. E a gente começa destacando a equipe do Guarani, que viveu um ano de 1991 muito bom. Até porque o Bugre voltou à Série A do Campeonato Brasileiro. Conquistou o acesso justamente num jogo em cima do Coritiba. E em 1991, data da fundação da CBN Campinas, o jogo que ficou marcado na memória do torcedor do Guarani, e a reportagem que foi exibida na época na IPTV você confere agora para quem está no YouTube, com imagens, para quem está no FM com áudio da reportagem. O primeiro estímulo ao Guarani veio dos torcedores que começaram a chegar ao estádio 1h30 antes do jogo. Nas arquibancadas, o verde e branco dava o clima de quem apostava tudo neste jogo. Pouco mais de 15 mil pagantes, dispostos a qualquer coisa para ajudar o time a voltar à principal divisão do futebol brasileiro. O Guarani, na boca do túnel, entra em campo para justificar a fama de guerreiro. Vencer por 2 gols de diferença é o objetivo. O Coritiba se atrasa um pouco e tenta justificar. Na torcida, impaciência e ansiedade. Bola rolando e uma pressão natural de quem está em desvantagem. Logo a 2 minutos, Voney chega perto do gol. No contra-ataque do Coritiba, um grande susto. Chicão chuta e Marcos Garça defende em 2 tempos. O Guarani respirou fundo e acelerou com Claudinho. Ele só parou dentro da área com a falta do zagueiro Jorjão. Pênalti que José Roberto White não pensou 2 vezes para marcar. O zagueiro artilheiro Pereira foi para a cobrança, pegou muito embaixo da bola e chutou para fora. O grito de gol ficou preso na garganta do torcedor. A chance perdida não esfriou o Guarani e já no fim do primeiro tempo veio a vantagem. Jura cobrou escanteio, a zaga não cortou e o mesmo Pereira apareceu para soltar uma bomba de pé esquerdo. Bola rasteira no canto direito de Luiz Henrique. 1-0 Guarani. É o primeiro passo, agora temos mais um gol, temos mais 45 para estar na primeira divisão. No segundo tempo, Pereira começou mostrando que não estava mesmo para brincadeiras. Ele dominou a bola quase no meio-campo e foi passando pelos zagueiros. Da entrada da área, soltou outra bomba, que passou bem perto do gol do Coritiba. Para tirar a diferença, o time do Paraná apostou na velocidade de Mirandinha e até que chegou bem perto do empate. Só que o bandeira Paulo Jorge Alves marcou o impedimento do centroavante Chicão nesse lance e José Roberto White anulou o gol. Já sem tanto interesse por parte dos 2 times, o jogo terminou com a vitória bugrina por 1-0 no tempo normal. Com essa vitória no tempo normal por apenas 1-0, o Guarani não conseguiu garantir antecipadamente a sua classificação para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano que vem. A decisão fica mesmo para os pênaltis e a sorte, tanto do Guarani quanto do Coritiba, está nas mãos dos goleiros. Quem começou a loteria dos pênaltis foi o Coritiba. Heraldo bateu e marcou. Voney empatou para o Guarani. Chicão colocou o Coritiba em vantagem outra vez. Pereira na cobrança. Gol do Guarani, 2-2. Pachequinho confere o terceiro do Coritiba, 3-2. Agora quem bate é Wagner, tudo igual novamente. Catani não dá chances para Marcos Garça. E Valmir repete a dose com Luiz Henrique. Na última cobrança do time paranaense, Marcos Garça fez a sua parte e defendeu o chute de Nardella. Aí a classificação ficou nos pés de Edson, que cobrou com estilo. Bola num canto, Luiz Henrique no outro.
a vaga estava garantida e a torcida invadiu o campo para comemorar a volta do Bugre à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um jogo bastante igual, com uma pressão de bolas altas, principalmente por parte do Guarani, mas um controle de jogo, jogo equilibrado, jogo duro. Nós tivemos prestes a não nos classificarmos, mas deu, e o Guarani passou por todas as etapas, 64 equipes, agora só restam 2, e nós estamos muito felizes de poder dar essa alegria a essa gente toda. Foi uma vitória do grupo, um grupo muito forte, o grupo foi unido, passamos por dificuldades imensas, mas conseguimos superar com muita garra e determinação. Está de parabéns todo mundo, a comissão técnica, a diretoria e a torcida também que veio aqui teve papel fundamental nessa nossa conquista. Em cima do Coritiba, do Guarani em cima do Coritiba 1-0 nos pênaltis, o Guarani voltava à Série A do Campeonato Brasileiro. Cara, esse ano foi muito especial pro Guarani. Beto Zini, presidente, vivia o auge dele como, né, um dirigente esportivo de renome, tinha muita moral na CBF, e o Guarani mesmo na Série D era uma equipe forte, né, e a trajetória do Guarani até o acesso, o Guarani passa pelo, não na fase de grupos, mas no mata-mata, Botafogo de Ribeirão, que era um timaço, mais forte que o Guarani, aí o Vonei faz um gol lá no Santa Cruz e o empate dava a classificação ao Guarani. Depois uma verdadeira guerra em Bauru, o Guarani vence por 2-0, acho que o Claudinho e o Nenê que fazem os gols do Guarani. E teve o Coritiba, perde lá no Couto Pereira por 1-0, gol de pênalti, não sei se foi o Chicão que fez, o Chicão é o ex-Ponte Preta, e aqui o Guarani consegue selar aí a volta, num jogo dramático, num jogo difícil contra um gigante que é o Coritiba, e o técnico Pepe, né? O Pepe tem uma história com Campinas que é legal. Ele vira o Culpe no Coritiba. Ele no Coritiba. O Pepe ele sobe o Guarani em 91 e sobe a Ponte em 97, ou seja, ele tem ligações com o futebol de Campinas. E o Pereira, né, cara? O Pereira era um monstro como zagueiro do Guarani, mas um monstro, um dos melhores que eu já vi, e sem dúvida esse momento deixa muita saudade aqui no torcedor bugrino, e a gente espera que repita, né? O Guarani precisa protagonizar. E um VT como esse mostra aí para o torcedor o tamanho do Guarani Futebol Clube. E já pelos lados da Ponte Preta, Carlão de Freitas vai destacar o ano de 1991, ano em que a CBN foi fundada aqui em Campinas. Separamos um jogo, uma goleada da Macaca em cima do São José por 5-1. Para você que está no YouTube, vai conferir aí os gols que foram marcados por Hernani 2 vezes, depois Pedro Luiz Hélio e Osvaldo. Carlão de Freitas, como é que foi esse ano de 91 da Macaca? 91 a Ponte vivia um ano complicado, vivia um ano muito difícil, né? A administração Marco Antônio Abichedi, né, que estava chegando na Ponte Preta, mas a Macaca, ao contrário do Guarani, passava por dias terríveis, né? Esse foi um dia legal contra o São José, uma goleada fora de casa, mas a Ponte não foi bem. E ontem, né, nós conversávamos, eu, Lupe, André Berenguel, sobre o ano de 91. Pra Ponte, cara, é claro que pro torcedor do Guarani é meio chato que eu vou falar, mas o que valeu para o torcedor pontepretano em 91 foi a conquista do Campeonato Paulista de Aspirantes, justamente contra o Guarani. Aspirantes era um campeonato muito valorizado, foi a preliminar da final, né, entre Corinthians e São Paulo, aquele jogo que o Raí faz os 3 gols, mas acho que foi um momento de felicidade do torcedor, porque 91 foi um ano muito difícil para Ponte Preta, principalmente fora de campo. Ah lá, estádio Martins Pereira, a torcida acompanhava. O São José que tá voltando, né? Disputou a Série D esse ano, mas... E o São José, Lupe, ele vivia um momento... Tá certo, que aí já era um momento já de declínio do São José. Mas o São José vinha de um título, um vice-campeonato paulista em 89, perdeu justamente pro São Paulo. Era um time fortíssimo do interior, está voltando agora, né? Mas é um time gigante também. E jogar no Martins Pereira nunca foi fácil. Em 89, por exemplo, o São José ele chega à final do Paulista eliminando o Corinthians. Venceu por 3-0 Tony, ex-Guarani, que era a grande estrela da Águia do Vale. Juninho Fonseca, zagueiro, também estava nesse time, Jogou, né? Tava 89, depois, tava. Juninho, exatamente. Tava Vander Luiz, tava Luiz Henrique, que era o goleiro. Foi um time que fez história no Campeonato Paulista daquele ano. Andou meio sumido em divisões inferiores e agora o São José também
volta a ter um destaque no interior. Aí a Ponte, ó, Pedro Luiz, Oswaldo. Oswaldo é o herói do Grêmio no título mundial de 83, né, cria da Ponte Preta de Santa Bárbara do Oeste, mas foi um ano bem complicado para a Ponte. Maravilha, sensacional. Parabéns, viu, Lupe, pelo trabalho com colaboração da CerVP. A CerVP, claro, do nosso grande amigo William Cabelo. E também a ideia dessa homenagem para os torcedores, né? E também para a CBN, de André Berenguel, que sugeriu aí essa pauta, esse tema. Boa. E que nós colocamos aí para o torcedor de Ponte e também do Guarani, Nascimento. 11h44, já informações atualizadas de Guarani Ponte. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Vamos lá com a hora do vôlei aqui no CBN Esportes para informar os resultados da Superliga Masculina e também da Superliga Feminina. Ontem tivemos pela Superliga Feminina o Vôlei Bauru vencendo o Fluminense 3-0, jogo fora de casa. Hoje, dia 1º de novembro, temos 2 jogos, às 6h30, Pinheiros contra Osasco, Barueri contra Flamengo, jogos da Superliga Feminino. E pela Superliga Masculina, vamos ter, né, a segunda rodada, que vai ter aí o duelo goiano entre Neurologia Ativa e Goiás, amanhã, dia 2, às 11 horas da manhã, e também amanhã, às 9h30 da noite, o duelo dos finalistas do Campeonato Paulista, Suzano e Vôlei Renata. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta com o nosso CBN Esportes para falar agora do Guarani. Antônio Lupe esteve hoje no Brinco de Ouro para acompanhar a entrevista de Luan Dias. Tava mais calmo hoje, Luan Dias? Ou não muito? Tava mais calmo, até porque depois da derrota para o Novo Horizontino, Luan Dias, que foi o único jogador a falar com a imprensa ainda no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa, fez um desabafo. Falou que jogadores pipocaram no momento em que era necessário um capricho maior, principalmente nas bolas paradas. Hoje, depois de alguns dias, a cabeça mais fria, o Luan Dias disse que se arrependeu de ter falado essas declarações depois do Novo Horizontino, ou se ele ainda concorda com o comportamento ruim da equipe contra o time de Novo Horizonte. Sair de cabeça quente no resultado que, ao meu ver, um jogo que a gente tinha totais condições, a gente jogando em casa, um repertório pra gente, né? E partidas boas dentro de casa, com vitórias, a gente estava 3 meses sem perder aqui dentro da nossa casa, então a expectativa era muito grande, né? E quando acontece algo que realmente você queria ganhar e acontece ao contrário, você se frustra, né? Como eu saí ali muito bolado, né? E aí
foi algo que eu soltei do meu coração, mas ali foi ao todo, não, especificamente não foi direta para ninguém, né? Ali foi é o nosso grupo mesmo, porque é a gente que tá ali dentro de campo, é a gente que faz acontecer. Não tem como te dizer, né? Bola parada é o que o futebol, né? É o que acontece, a gente não tem como falar, mas é algo que a gente treina diariamente, bola parada, né? É algo que a gente vinha pecando nisso, né? Tomando alguns gols talvez de desatenção, né? E aí, num jogo desse, na dificuldade dessa, a atmosfera que a gente tava bem no jogo, impondo bem o ritmo, chegando lá na frente, e a gente acaba tomando dois gols de bola parada, é um pouquinho que é algo que fica assim, entristece ali dentro de campo, porque você vê que diariamente você treina aquilo dali, a gente repete bastante, entendeu? Para não cometer esse erro. Luan, depois do jogo contra o Novo Horizontino, um dos alvos, né, da torcida pelo resultado que aconteceu foi o goleiro Pegorari, né? Principalmente por conta do primeiro gol. Como o Pegorari absorveu esse pós-jogo, assim, vestiário? Como é que vocês sentiram o clima com ele, assim, no vestiário? Como é que ele estava, assim, depois desse jogo com o Novo Horizontino e também, né, nesse pós-jogo nos últimos dias com vocês no grupo? Não, fica chateado, né? É o que eu falei, é o que a gente vinha treinando, bola parada, principalmente ele, goleiro ali, né? A gente fica chateado por ele também, né? Mas ele é um cara já experiente, né? A gente abraça sempre aqui todos. É um cara que eu sempre brinco diariamente. A gente sempre tá ali trocando conversas e brincando, mas é algo que chateia, né? A expectativa que a gente estava de um jogo que a gente tinha total condição de ganhar aqui, 2 bolas paradas, a gente acaba perdendo o jogo. Então, é levantar a cabeça, cara. Não tem o que falar nesse momento, é levantar a cabeça. Luan, só para ficar à vontade, se você quiser falar disso ou não ainda, até a respeito dessa situação do Pegorari, que teve alguns jogos em que ele veio a público e falou também da baixa eficiência do ataque em alguns jogos, né? E ali, quando você saiu, repito, com a cabeça quente, você citou também os 2 gols de bola parada. E essas declarações chegam ao torcedor e ele vai montando alguma coisa parecida assim. Essa tua fala não foi diretamente ligada a ele por conta do que ele já tinha deixado público também sobre a falta de eficiência do ataque. Só pra gente não ter nenhum tipo de polêmica aqui. Não, em nenhum momento. Como eu falei aqui pra você aqui agora, né? Ele é um dos caras que eu mais brinco no dia a dia. A gente sempre tá junto ali, então a gente sempre brinca. Mas faz parte, ele veio aqui, falou do ataque, né? E como outros jogadores também ia sempre estar falando, porque a gente se cobra aqui dentro, entendeu? Não é apontando para um e para outro, é todo mundo, é no geral, entendeu? É no geral, não tenho o que dizer mais nesse momento. Fiquem à vontade. Pois é, né? Então o Luan Dias aí esclarecendo, né, o desabafo. Não dá pra você que perdeu o desabafo do Luan Dias pós-jogo. A gente não pode reproduzir aqui, porque só ia sair pi, palavrão atrás de palavrão. Mas basicamente ele disse que o Guarani pipocou quando tinha que ter vencido. Foi um desabafo bem forte do Luan Dias, que agora esclareceu um pouco sobre esse momento de cabeça quente, mas eu acho que o Luan Dias falou um sentimento que ele, como um dos principais jogadores, um dos que se salva até, né, em termos de regularidade, estava sentindo naquele momento, né, Carlão? Até porque, Júlio, ele jogou muito contra o Novo Horizontino. Tá certo que o futebol dele não foi suficiente para o Guarani equilibrar as ações, mas ele jogou, ele se desdobrou e tem sido, principalmente após a chegada do Alan Alma, uma referência técnica e mostrando até para nós, né? Eu sempre fui um crítico do Luan Dias até chegar aqui ao Guarani, a própria contratação dele, porque é um jogador que ainda não era confiável, tem muito talento, mas nas equipes em que jogou, ele nunca conseguiu ter uma regularidade tirando o Água Santa. E no Guarani, quando ele chega, também ele não foi bem. Agora, com a contratação do Alan Al, o Luan Dias virou referência, um camisa 10, tem jogado muito mesmo com os resultados não aparecendo. Cara, foi um desabafo. Nós da imprensa, a gente não gosta desses jogadores que saem e não gostam de falar. É sempre chato, né? Eu gosto do cara que fala. Só que agora pensando com a cabeça do jogador. Se estiver nervoso, se estiver querendo desabafar, cara, é melhor ir pro vestiário, tomar uma duchinha, dar uma relaxada, para depois externar, mas de uma maneira bem mais comedida, né? E isso acabou
gerando até essa entrevista coletiva, porque se o Luan não tivesse falado tanta coisa que ele falou, ele não seria convidado para dar essa entrevista. E isso também vai pro Pegorari, que eu acho que é o estopim de todos esses problemas internos que vive o Guarani. A gente não convive, não vive o vestiário do Guarani, mas as notícias chegam, né? Então, e é sintoma de time que está brigando lá embaixo, né? Todo time que é rebaixado tem um problema. Ah, que esse falou, que esse não falou, que não sei o que. Então agora fica aí esse bololô todo, mas eu entendo, eu vou na sua esteira aí, Júlio. Foi do coração, e tô com o Luan Dias, foi do coração, só que, né, com palavras fortes, com palavras desnecessárias para externar. No vestiário tudo bem, mas para externar fica um pouco complicado. E a Ponte Preta, Lupe? Ô, Júlio, decisão segunda-feira contra o Paysandu, e a informação publicada pelo Heitor Esmeriz, né, no período da manhã, é que o Gé voltou a sentir um problema muscular, uma lesão na coxa direita, que tirou o atleta aí praticamente de 2 meses, né, até antes do derby. Ele voltou no derby e depois pegou 2 jogos de suspensão. E a informação é que o Gé não deve ficar à disposição para enfrentar o Paysandu às 9 horas da noite no Majestoso. E dificilmente, pelo menos essa é a apuração do GE, que ele não vai mais atuar em 2024, até por conta dessa situação que preocupa em relação a esse problema muscular. O Gé era um dos atletas que estava voltando a ficar à disposição do técnico interino Nenê Santana, porque cumpriu os 2 jogos de suspensão, mas por conta desse problema muscular, não deve ficar aí como opção para o treinador. O Gabriel Novaes retorna, o Luiz Felipe também, o Pedro Rocha também. Se não tiver nenhum problema de lesão, o técnico Nenê Santana, interino, deve colocar aí um time mais forte. Lá em Belém do Pará, o assunto Ponte Preta ainda continua, porque o jogo é tratado como uma verdadeira decisão. O lateral direito Kevin, do Paysandu, que aliás é um dos principais jogadores do Papão na temporada, falou a respeito do pensamento e da preparação do Papão para enfrentar a Ponte. A gente tem encarado esses jogos, né, como finais. A gente sabe a importância do jogo contra a Ponte Preta, um jogo de 6 pontos, né, como se diz, jogo de 6 pontos. A gente sabe que vai ser um jogo muito complicado, mas que a gente está se preparando bem para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conseguir um resultado positivo e ficar bem próximo aí do nosso objetivo. Todos os jogos a gente tem encarado como decisão, a gente tem encarado como o jogo da nossa vida, né? Vamos dizer desse jeito. Como eu disse antes, o jogo contra a Ponte Preta é um jogo chave, onde eles têm 2 pontos atrás da gente, ultrapassam a gente, então é um jogo muito importante. Fora de casa também, contra um adversário que também tem anos que vem lutando contra o rebaixamento, então é um time, nesse sentido, é um time que acaba sendo cascudo, né? Mas a gente está preparado, como eu te falei, a gente está preparado, a gente tem se preparado todos os dias para fazer um grande jogo lá, se Deus quiser sair com resultado positivo. Me chamou a atenção a leitura, né, do jogador Kevin, falando justamente sobre essa situação. A Ponte não é a primeira vez que está vivendo aí uma situação de rebaixamento. Há alguns anos já vive isso, então tem aí a experiência de jogadores que estavam no elenco do ano passado e que agora voltam a ter esse problema aí de permanência na divisão, e isso foi destacado pelo jogador. É final, é decisão, quem vencer o duelo entre Paysandu e Ponte fica muito próximo de garantir a permanência. E fazer a lição de casa, né, Fábio, vai ser muito importante para a Ponte, né? Principalmente por ser um duelo direto. Exatamente, Júlio. Nessa hora do campeonato não tem que pensar muito. A Ponte Preta tem que buscar essa vitória em casa, que vai garantir uma segurança aí nessas 3 últimas rodadas. Mas duelo complicado. A gente vê que o Paysandu já está focado nessa partida realmente, já está querendo uma vitória fora de casa, o que livraria ele de vez, aí chegaria a 43 pontos, não deixaria para depois. Então a Ponte tem que tomar muito cuidado com esse jogo. O Paysandu, apesar de estar numa situação abaixo também, né, um pouco melhor que a Ponte, mas abaixo na tabela, um time experiente, também tem jogadores de nome. Vai ser um jogão que vai mexer com todo mundo aí na segunda-feira. Esperamos que a Ponte tenha sucesso nessa jornada, né, porque a situação pode complicar se não vencer o Paysandu. Exatamente, jogo dificílimo, mas a Ponte ainda depende das próprias forças. Aliás, só fazendo aqui uma junção, né, dessa saga contra o rebaixamento dos 2 times, a Ponte sim depende dela porque ela está fora do G4. Do Z4, perdão. Agora, o Alan Al disse na coletiva, pós-jogo do Guarani, que o Guarani dependia das próprias forças. Isso não é verdade. Se o Guarani vencer todos os jogos e os concorrentes vencerem todos os jogos, independente aí dos 4 confrontos diretos
que tem pela frente aí nessas rodadas finais entre esses 8 últimos, o Guarani terminaria em 18º colocado. Então não depende das próprias forças. O Guarani tem que vencer e ainda torcer por uma combinação. Diferente da Ponte, por estar fora do G4, se a Ponte obviamente vencer todos os jogos, ela continuaria fora, então isso faz dela depender somente dela, só para esclarecer, né, como é que fica essa briga contra a zona de rebaixamento, que é muito triste, a gente está falando aqui de briga contra rebaixamento em 2024. Rapidamente, aqui as últimas participações. Na minha opinião, ele rebateu o Pegorari. Escreve aqui o Wilson Rocha sobre a declaração do Luan. Pessoal, o Guarani deveria cultuar 3 figuras. O Paulo Chacara da Bala tá falando sobre os árbitros, né? O Wright em 91. E tá falando sobre Arnaldo César Coelho. Acho que o Paulo é Ponte Pretano aqui, tá fazendo a crítica dele sobre a arbitragem naquela época. Bom dia, pessoal da CBN. Euclides de Campinas, o Guarani, time de história, jogadores famosos como Careca, Zenão e outros mais. Hoje essa tristeza, escreve aqui o Euclides. Pois é, Euclides, é uma história realmente, a história recente do Guarani, realmente muito triste. 4 horas tem Arena. Boa. E amanhã tem Jornada Esportiva Goiás e Guarani a partir das 4 horas da tarde. Até lá, grande abraço, gente. Valeu! News Truck CBN Campinas. Oferecimento Ampesp Fomenta 2024, o maior congresso para gestores de pequenos municípios no Brasil. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br.